conclui, então, que o espalhamento da luz em objetos de tamanhos semelhantes aos encontrados nesses fenômenos atmosféricos pode ser explicado pela teoria geométrica de difração de Keller, e ninguém tinha feito isso antes da gente, em relação a esses fenômenos atmosféricos. E a gente, então, olha a atmosfera como um fluido complexo e estuda do ponto de vista de sistemas dinâmicos e caos. E aí tem um monte de referências. E é isso. Muito obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Uma questão? Eu tenho uma dúvida, eu não sei se você explicou no início, mas por que o cão do Sol? Pode falar que eu repito a pergunta. Obrigado. Não, é só uma dúvida, eu cheguei um pouco atrasado, eu não sei se você disse no início, pode mas falar. por que cão do Sol? Sim. Ninguém sabe exatamente, mas a melhor dica é que isso está relacionado com a mitologia nórdica, e a gente aqui conhece o Thor, por causa do cinema e dos quadrinhos, né? O Thor é filho de Odin, que é o deus Sol, e Odin, em geral, é muito representado num trono com um cão de cada lado, né? Então você tem o deus Sol no meio e um cão de cada lado. E os cães do Sol, eles aparecem com mais frequência em dupla, um de cada lado do Sol. Eu mostrei uma foto que a gente viu no Tatuapé. Mas podem existir mais de 2 cães do Sol, né? O Descartes, aquele Descartes, né, o René Descartes, ele estava estudando a parte mais metafísica da filosofia, digamos assim, ou mais filosófica, e teve uma aparição de parelia em Roma, onde apareceram 5 sóis, não é isso? 5 sóis, né? Então um sol e 4 cães do Sol. E daí ele parou com aquela parte mais filosófica e foi estudar a filosofia física, né, para explicar esse fenômeno. E desde o Descartes, a explicação que existe, tanto para o círculo parélico como para os cães do Sol, é uma explicação de ótica geométrica. Tá? E nós somos os primeiros que estamos tentando colocar que o círculo parélico também tem uma explicação de ótica geométrica. Na época do Descartes, né, ondulatória. Em defesa do Descartes, ele não conhecia ótica geométrica, né, que foi... Não conhecia a ótica. Ele, na verdade, ele foi um dos que construiu a ótica geométrica. O Descartes foi um dos que construiu a ótica geométrica. Depois é que veio a se conhecer os fenômenos ondulatórios. É isso. Mais questão? Eu tenho uma questão, assim. Na verdade, o que ganha fazendo uma descrição usando a ótica ondulatória, do ponto de vista assim, mais aplicado, né? Então, você tem uma descrição geométrica e passa a ter uma descrição ondulatória. No caso do fenômeno da atmosfera? Em geral, então, no caso da parelia, do círculo paralesérico, é dar a explicação correta. Esse é a nossa questão. Porque os cristais de gelo que estão em suspensão na atmosfera, que dão origem ao círculo parélico, eles são de um tamanho muito próximo do comprimento de onda da luz, né? Não é um pouco maior, digamos assim, mas a gente vê fenômenos de ótica geométrica. Então, é uma questão conceitual, tá? É isso. Então, a gente precisa, ou tem mais, assim, depois que a gente estudou... Depois que a gente começou a estudar muito isso, para nós parece óbvio que você tem coisas do tamanho de cristais de gelo tendo fenômenos ondulatórios, né? Até tem outros fenômenos de ótica atmosférica que usam os fenômenos ondulatórios. E a gente acha que a influência do Descartes é tão grande que ninguém voltou a pensar como ótica
ondulatória. Para nós da física, é como comparar o modelo geocêntrico com o modelo heliocêntrico. Então, o modelo de Ptolomeu explica perfeitamente o movimento dos planetas. Funciona, né? O modelo do Ptolomeu funciona. Funcionava melhor que o modelo do Copérnico, porque o Copérnico colocava círculos e nem elipses ali, só vinha o Kepler para arrumar. Então, para nós, há essa questão conceitual. Então, você pode fazer o sistema... você tem que forçar muito, na nossa opinião, você força muito. Então, você tem que colocar cristais, você tem que colocar um prisma desse tamanho, numa furadeira, girar o prédio, jogar a lâmpada, aí vai funcionar. Isso é uma demonstração experimental da coisa, né? Mas existem as simulações computacionais que usam o método de Monte Carlo. Então, usando o método de Monte Carlo para um monte de cristalzinho aleatoriamente orientado, você chega no círculo parélico. Essa é uma... Só para complementar, no caso da Glória, existem trabalhos para obter propriedades das gotículas, raio efetivo. Sim. Né? Então, e se explica exatamente. Usando a explicação correta, você pode obter mais informação do sistema se você tiver com a explicação correta. Na verdade, eu pedi para vocês irem por causa dessa explicação aí do tunelamento da luz, né? Porque é um paper super hermético no Senzai, que é difícil de entender. Eu posso voltar se você quiser. O que eu expliquei para os alunos em época anterior é que na ótica geométrica você precisa da área geométrica para explicar. Só que no fenômeno ondulatório você tem a seção de choque que pode ser maior. É maior, exatamente. É isso que eu expliquei para eles. Mas é isso, né? A seção de choque é maior porque você tem que ver a luz como onda. A onda, isso, ondulatório, isso. A onda é sempre maior do que o raio, né? A onda é sempre maior que o raio. E tem essa característica do tunelamento clássico, que normalmente a gente pensa sempre no tunelamento quântico, e com o tunelamento clássico, um raio de luz que nem está tocando na gota, ele vai para a gotícula, fica preso superficialmente e é espalhado de forma retroativa. Então, essa explicação no Senzai, ela é realmente, como você disse, é uma coisa impressionante, mas é o que é considerado correto atualmente na comunidade científica. E é uma coisa que quando a gente vai tentar entender, tem que se debruçar, entender esse efeito de reflexão interna total frustrada da luz. Não é algo intuitivo, é uma coisa que dá um certo trabalho. Fala de onda evanescente? A onda evanescente é porque... É campo próximo. A onda, se eu considerasse a luz batendo numa parede e voltando, então ela reflete totalmente. Só que parte dessa onda vai penetrando nessa barreira. Então, essa é a onda evanescente. E normalmente a gente ignora, mas ela tem uma parte complexa quando você escreve as equações de Maxwell dela, e essa parte complexa explica essa penetração dela aí. Então, essa onda em outras... superficial aquele desenho. Isso, e a onda não é uma coisa no núcleo, no bulk, é uma coisa que fica Não é uma coisa no volume da gota, na superfície. As ondas evanescentes, um outro jeito de ver isso, de pensar nisso, se você tem a luz refletindo numa superfície, e você pode usar a ótica geométrica de raios, você vê que a partir de uma determinada distância da superfície, você pode usar raios, você pode voltar a usar raios. Mas se você estiver muito próximo da superfície, não funciona. A ótica geométrica não funciona quando você está próximo da superfície, né? Por quê? Porque a ótica geométrica ela é resultado da sobreposição das ondaletas, né? Então a gente pensa na luz como ondaletas, e aproveitando para falar da teoria do Keller, o Keller ele reinterpretou o princípio de Huygens. Então, para quem já estudou ótica ondulatória, o princípio de Huygens diz que
cada superfície de onda, né, quer dizer, a superfície de onda, como que ela vai caminhando? Cada ponto da superfície de onda funciona como uma fonte de onda esférica, só que isotrópica. Huygens pensa numa onda isotrópica, que é uma esfera igual para todas as direções, e a próxima frente de onda é construída pela sobreposição dessas ondaletas. Tá? Esse é o princípio de Huygens. O Jung fala assim, olha, Huygens, tem uma direção que é diferente das outras. A direção de propagação da luz é muito especial em relação à direção para trás, né? Então, Jung, ele aperfeiçoou o princípio de Huygens, falando que essa esfera, ela não é isotrópica. No sentido da propagação, você tem mais intensidade. E daí o Keller usou, né, essas ideias do Jung para fazer a teoria dele. É bom, né? Mais alguém? Queremos agradecer muito o seminário. Muito obrigada.